Tá ok? Podemos começar? Será que ele está me ouvindo? Ele está Te escutando? te escutando. Sim, sim, sim. Oi, Fábio. Então, vamos dar o Olá, início. boa tarde. Como vai? Muito obrigada aí por estar com essa disponibilidade, com esse fuso horário, né? Acho que está Sim, 4 horas agora, né? De diferença. exato. E de participar do nosso seminário anual, que é um pouco a apresentação, então, do trabalho dos residentes do ano passado, né? Sim. Tivemos hoje de manhã a conferência da nossa catedrática Calas, que foi a Ana Paula Brito, que deu uma conferência maravilhosa de manhã, e agora estamos dando início aos trabalhos da tarde. Então, eu passo a palavra Perfeito. para você e agradeço muito a sua participação. Muitíssimo obrigado. Uma boa tarde a todos em Belo Horizonte. Boa noite aqui já na Alemanha. Eu vou projetar a minha tela para que nós possamos começar. Estamos todos... Conseguem ver a tela? Sim. Então, perfeito. Então, nós vamos começar. Eu vou falar entre 23 e 25 minutos para que a gente tenha um tempo ainda para alguma pergunta, se houver interesse por parte de vocês. O título da apresentação ele é idêntico ao título do projeto que eu desenvolvi enquanto professor residente do IEAT em 2022. Tradução neural, tradução apoiada por computador e tradução no cérebro, uma perspectiva transdisciplinar. Eu vou começar a apresentação fazendo uma delimitação do escopo da discussão. Depois eu vou passar pelos aspectos teóricos que subjazem, né, à proposta de olhar para a tradução enquanto um fenômeno em tempo real, discutir um pouco os aspectos metodológicos que são utilizados para que nós consigamos alcançar esse objetivo. E, por fim, eu vou trazer algumas considerações de natureza transdisciplinar para que nós possamos, então, situar o trabalho aqui apresentado dentro, né, da proposta geral do IAT. Bom, eu vou começar com esse quadro, com essa tela, que tenta situar para vocês a questão com a qual eu trabalho. A maioria das vezes, quando eu digo que trabalho com tradução, a primeira pergunta que me é feita é de que língua para qual língua? E sempre é um objeto de surpresa quando eu respondo que não se trata disso, que eu não estudo tradução de uma língua A para uma língua B, mas eu estudo tradução dentro de uma perspectiva multilingüe, em combinação com vários pares linguísticos, como foco de interesse. No contexto atual, quando nós falamos em tradução, nós não podemos desvincular a ideia de tradução da questão ligada às tecnologias de comunicação multilingüe. Para além dessas tecnologias, a emergência da inteligência artificial, que acaba por fornecer, né, ferramentas ainda mais robustas para o que nós chamamos de interação humano-máquina em contextos de comunicação multilingüe. E nesse contexto, eu tentei colocar aqui alguns triângulos em interface. O primeiro deles, que é o objeto principal do meu interesse, é a cognição. Como nós, seres humanos, traduzimos, entendendo tradução aqui como uma tarefa de solução de problemas, tomada de decisão e co-construção de significado. Eu digo co-construção porque essa construção de significado em tempo real, ela sempre toma por base, no contexto tradutório, uma informação pré-existente. Para além da questão cognitiva, nós trazemos também, né, a questão tecnológica,
que cada vez no contexto de comunicação multilíngue se faz mais presente, a ponto de nós não podermos hoje pensar realmente em comunicação multilíngue efetiva sem uma interação humano-máquina. E aí nós chegamos ao triângulo inferior, que é o triângulo dessa interação, num contexto à nossa direita, onde nós tratamos de multimodalidade, e na emergência de contexto em função dessa superposição de fatores. Como é que, então, nós humanos conseguimos dar conta de uma tarefa tão complexa? Seja ela uma tarefa que pressupõe a interação apenas de um ser humano com um texto de origem para fins de produção, né, de uma tradução, da interação desse ser humano com sistemas tradutórios apoiados por computador, e mais recentemente, o que nós chamamos de tradução automática neural, né, que é o que nós temos de mais recente em termos de evolução de arquitetura computacional para a tradução. Eu argumento, né, no meu trabalho, que nós temos como seres humanos um conceito, uma habilidade básica, que é a habilidade de meta-representação. E é justamente pelo fato de termos essa habilidade que eu a coloquei como habilidade central nessa interação entre os outros fatores já mencionados. O que é que nós entendemos por meta-representação? Né? E depois para falarmos em meta-representação em tradução. Eu trabalho com a teoria da relevância, desde a época do meu doutorado, Dan Sperber e Deirdre Wilson, publicado inicialmente em 1986, com uma segunda edição em 1995, e uma série de trabalhos desenvolvidos desde então, para tentar explicar o que nós vemos nessa ilustração. Nós temos, né, no centro da figura, um comunicador que tem um contexto esse que, no nosso caso, é entendido como uma instância mental. Né? Contexto, no pressuposto, no arcabouço teórico de Sperber e Wilson, não existe externamente, é um construto mental. E dentro desse nosso contexto, né, nós temos como comunicadores uma intenção informativa. É a intenção de tornar manifesto aquilo que desejamos comunicar. Isso pressupõe, no caso da teoria da relevância, um comportamento ostensivo por parte do comunicador. Por outro lado, à direita, na figura, nós temos um receptor que tem o interesse em compreender o comportamento ostensivo do comunicador, do emissor. E para que isso aconteça, é necessário que ambos esses partícipes, no processo de comunicação, compartilhem ambientes cognitivos. Eu já explico mais à frente o que nós entendemos por ambiente cognitivo, mas já adianto que se trata de uma relação entre contexto mental e informações ativas num determinado momento, né, da troca comunicativa. Quando nós falamos em tradução e meta-representação em tradução, nós temos um processo um pouco mais complexo, porque a partir desta figura, né, que é a figura inicial, o que é central como comunicador, nós passamos agora a ter um tradutor. Então, a figura central, né, um ser humano, com o propósito de tornar manifesto para uma audiência informações que essa audiência não detém num contexto de comunicação original. Portanto, nós vamos ter as mesmas premissas de comportamento ostensivo que nós tínhamos na comunicação monolíngue, mas direcionados agora para uma audiência receptora em outra língua. E como é que nós fazemos isso? Né? Justamente pela capacidade de meta-representar
a informação original de forma que ela se torne acessível para a audiência receptora. Nós não estamos falando aqui de um processo de mediação. Nós estamos falando de um processo de transformar pistas comunicativas veiculadas numa língua de partida em insumo que possa ser produzido, processado num ambiente receptor, num outro contexto de comunicação. Talvez fique mais fácil nós entendermos essa questão olhando para o que nós chamamos de ambiente cognitivo. Segundo Sperber e Wilson, o ambiente cognitivo de um indivíduo se configura por meio de um conjunto de fatos que lhes são manifestos ou potencialmente manifestos. Vamos pensar agora, nesse exato momento dessa nossa troca comunicativa, que é monolíngue, em português, mas talvez diante de uma audiência que não tenha os conhecimentos sobre teoria da relevância que eu procuro veicular agora, e, portanto, nós temos um problema de compartilhamento de ambientes cognitivos. Então, aqui nós temos 5 cenários onde nós podemos tentar, cada um de nós, nos situarmos com relação ao que está acontecendo, ainda que esteja acontecendo de forma monolíngue. No primeiro cenário, nós temos o comunicador ao lado esquerdo, o receptor ao lado direito e o tradutor ao meio. E a interseção de ambientes cognitivos se dá entre tradutor e receptores. Isso significa que o tradutor tem pouco contato, em termos inferenciais, com o ambiente de comunicação original. Portanto, existe uma tarefa aqui onde o compartilhamento de ambientes cognitivos não é imediato. Um cenário para nós pensarmos nisso são traduções deslocadas no tempo. Textos originais produzidos há milênios ou há séculos, que são traduzidos sem que o contexto de enunciação original seja próximo ao tradutor. A gente pode pensar, assim, simplesmente tradução de Shakespeare para o português no contexto do século XXI. A distância entre o comunicador original e o tradutor, no presente momento, é o que nos mostra a figura 1. A figura 2, ela vai nos mostrar um ambiente onde comunicador e tradutor compartilham pressupostos sem que esses pressupostos alcancem a audiência receptora. No 3, nós temos uma interseção entre comunicador e receptor sem a mediação do tradutor, é onde o tradutor não consegue trabalhar, não consegue operar cognitivamente. O cenário 4 é o cenário ideal, onde existe interseção de ambientes cognitivos entre o comunicador original, o tradutor e a audiência receptora. Aliás, esse é o quinto, desculpe. O quarto, não existe interação entre ninguém, então não é possível nenhum tipo de troca comunicativa. E o quinto é a interseção completa. Esses cenários todos são hipotéticos, obviamente, mas a partir deles nós conseguimos construir uma relação entre texto original, tradutor e audiência receptora. Então, se trata exatamente disso num contexto experimental. Bom, esse é o nosso aspecto, o nosso propósito básico. Nós queremos atribuir ou identificar relevância em trocas comunicativas por meio de esforço de processamento que geram efeitos cognitivos. Em outras palavras, o que nós queremos investigar é a relação entre um comportamento ostensivo inferencial, ostensivo por parte do comunicador e inferencial por parte do receptor, situados em ambientes cognitivos minimamente compartilhados, dado ao que nós chamamos de manifestação mútua, que significa que ambientes cognitivos podem ser colocados em interseção de alguma maneira. Digamos,
essa estrutura de troca comunicativa vai permitir a geração de efeitos cognitivos que, em última instância, não são nada mais, nada menos que o resultado da troca comunicativa quando uma audiência receptora consegue processar inferencialmente conteúdo informativo que tem origem em um outro ambiente linguístico. Bom, esses são os nossos pressupostos. Só para que vocês tenham uma ideia, né, de onde nós nos situamos, começa com minha tese de doutorado aqui na Alemanha, em 1995, foi publicada por uma editora em Hamburgo. Depois, há 20 anos, eu acho que é um trabalho que é fundamental no meu percurso acadêmico, que é um livro que eu editei para a editora John Benjamin, que se chama Triangulating Translation, Perspectives in Process-Oriented Research. E há 15 anos já, essa outra publicação, Translation and Cognition, que foi feita junto com colegas aqui na Alemanha, né, num livro também da John Benjamin, que se chama Translation and Cognition. Aqui nós temos, então, a primeira parte da apresentação, onde a gente se situa teoricamente. Eu passo agora para os nossos aspectos metodológicos, e nesta tela aqui, o que vocês têm, isso vai ficar talvez pouco tempo para que eu possa explicar em detalhes, mas nós temos acima um texto em alemão e abaixo uma tradução desse texto para o inglês. O que vocês veem na tela do lado esquerdo é o que nós chamamos de rastreamento de toques de teclado e mouse, ou seja, captura de produção textual em tempo real, de forma que nós tenhamos a possibilidade de um mapeamento por meio de protocolos de pausa do que acontece em termos de escrita em tempo real. O que vocês veem aqui em vermelho são asteriscos, que entre colchetes nós temos tempo de duração das pausas com os asteriscos vermelhos. Em preto é a digitação e em azul são os movimentos, que são típicos de produção textual monolíngue ou multilíngue, que é a edição, eliminação, acréscimo. Bom, a isso nós acrescentamos do lado direito da tela o que nós chamamos de rastreamento ocular, que é a possibilidade de fazer um mapeamento congruente com a produção textual no teclado, com o olhar em tela no computador. Isso é feito por meio de um equipamento que emite raios infravermelhos, que chegam até a fóvea do tradutor, no caso, quem está operando o sistema na interação computador-ser humano, e esse raio infravermelho, ele refrate na fóvea e ele volta à tela, onde ele incide sobre coordenadas x, y, que nos permitem acompanhar em tempo real também o processo de leitura. Resumidamente, se vocês verem essa tela, eu não sei até que ponto vocês vão conseguir ver em detalhe o que está marcado, mas algo que eu acho que é interessante, eu vou tentar explicar em 1 minuto o que essa tela significa. Na primeira linha que nós temos marcada com um círculo, nós temos um verbo em inglês, do not contradict. Tem uma pausa de 44 segundos para que essa produção fosse efetivada. E logo em seguida, após uma pausa de 3 minutos, esse verbo se torna um substantivo. Contradiction, contradição. O que é muito interessante aqui é que o substantivo emerge antes que o verbo seja apagado. Então, nós chegamos a ter, né, no processo de produção textual, do not contradiction, e só depois que o verbo virou substantivo é que o tradutor apaga o auxiliar e coloca um verbo de cópula, no caso aqui, né, não é are no contradiction. O que é muito interessante é que esse processo segue
E bem mais à frente, que nós chamamos aqui de fase de revisão, o que nós temos é que o que era contradição vira conflito. Então, vocês já estão vendo, né, que tem in conflict, e aqui embaixo, o que era in conflict vira contraditório. Prestem atenção que se nós olharmos para o texto traduzido, nós só vamos ver o contraditório. O que nós conseguimos ver dessa forma, mapeando unidades de alinhamento e unidades de tradução, é a sequência dessa produção textual, de forma que nós consigamos perceber ou identificar todos os passos que constituem o processo da instanciação final do texto traduzido. Nós chamamos a cada uma desses círculos marcados aqui de micro-unidades de tradução, e esse conjunto que vocês veem na tela é de macro-unidade de tradução. E é exatamente mapeando micro e macro-unidades de tradução que nós conseguimos identificar a emergência, né, da tradução num contexto onde o ser humano interage com máquinas ou com elementos de suporte. Isso é comparado, né, enquanto a redação está acontecendo, o que nós vemos é que nós também temos rastreamento ocular, então nós conseguimos identificar o processo de leitura, e não só o processo de leitura, mas as fixações, né, e a duração dessas fixações na tela, do olhar na tela, entendendo que quanto maior é a duração de uma fixação ocular, mais esforço cognitivo pressupõe-se ou entende-se estar envolvido. Então, pausas mais longas e fixações oculares mais longas são para nós indicadores de esforço. Tá? Bom, eu vou avançar aqui um pouco, em função do pouco tempo que nós temos só mais 3 minutos, mas o que vocês veem, então, é a nossa forma de trabalhar, né? Nós mapeamos unidades de tradução em termos de produção em tempo real, contrastamos essas unidades de tradução com rastreamento ocular, e, a partir disso, nós conseguimos trabalhar com um elemento adicional, que é a meta-representação, que são os relatos que os tradutores fazem daquilo que acreditam ter acontecido durante o processo de tradução. Então, o que nós temos aqui é uma unidade de tradução, onde nós temos rastreamento ocular, rastreamento de toque de teclado e uma meta-reflexão, uma meta-representação da tarefa por parte do tradutor. Bom, até aqui, o que nós temos são dados que nós chamamos de dados secundários, são dados comportamentais, né? São dados de registro de toques de teclado, dados de registro de movimento ocular. Mas o que é que, de fato, acontece no cérebro quando nós traduzimos? Então, o desdobramento do nosso trabalho, a partir do momento que os dados comportamentais, né, já nos deram evidências de um certo tipo de processamento que é guiado por meta-representação, a pergunta que se faz é: e a meta-representação ocorre neurofisiologicamente no cérebro humano? Para que nós pudéssemos fazer essa pesquisa adicional, nós tivemos que desenvolver um diálogo teórico usando o nosso conceito de meta-representação com um outro conceito que é muito utilizado nas neurociências, que é o conceito de tomada de perspectiva. Tomada de perspectiva também, ponto de vista, né, perspective taking or viewpoint, dependendo do aporte teórico que se é utilizado, são perspectivas, aportes teóricos que nas neurociências são usados em pesquisas com ressonância magnética funcional. E foi esse o passo que nós demos, mantendo exatamente a mesma proposta teórica que nós tínhamos anteriormente para tratar ou analisar dados comportamentais, dados secundários, para que nós pudéssemos tratar, então, dados neurofisiológicos, considerando esses dados neurofisiológicos como os dados primários. Bom, eu vou ser muito rápido aqui, até pela questão de falta de tempo, mas o que vocês têm aqui é uma ilustração
do que nós fizemos, ou seja, nós cotejamos, né, num scanner uma tarefa de tradução. É claro que num ambiente de ressonância magnética funcional nós não podemos usar nem teclado, nem leitura, como um tradutor faz num contexto de produção textual normal. Então, essa tarefa foi feita como uma tarefa de leitura e meta-representação. Bom, eu vou pular aqui só para que nós possamos chegar aonde é o ponto final dessa apresentação. Em termos de meta-representação, o que nós fizemos aqui, é só para que vocês tenham uma ideia, nós trabalhamos com 8 participantes menos experientes e 8 participantes mais experientes, num desenho experimental controlado, para que nós pudéssemos avaliar se haveria impacto na tarefa de meta-representação de sujeitos menos experientes e sujeitos mais experientes. E o que nós conseguimos observar, e eu vou ser muito resumido aqui, é que para os tradutores menos experientes, a tomada de perspectiva é observada em tarefas de leitura, mas ela não é observada em tarefas de tradução. Para tradutores mais experientes, o que nós temos é uma ativação de uma rede envolvendo áreas corticais e subcorticais relacionados não apenas ao controle e monitoramento de 2 línguas, mas também a regiões responsáveis pela tomada de perspectiva e memória episódica. Isso nos leva a concluir que o que nós observamos em termos de dados comportamentais também é corroborado em termos de dados neurofisiológicos, mostrando, em última instância, que tanto do ponto de vista da interação quanto do ponto de vista fisiológico, meta-representação seria um conceito, né, que nos ajuda a explicar tradução, né, do ponto de vista cognitivo. O que é muito interessante é só esta questão de nós observarmos a diferença entre os tradutores menos experientes para os tradutores mais experientes, porque isso nos leva a entender que tradução é, de fato, uma tarefa que requer plasticidade cerebral, ou seja, é preciso que o cérebro aprenda também a traduzir de forma a conseguir trabalhar tomada de perspectiva, né? Ou seja, meta-representação, para que a instanciação do texto traduzido seja possível. Bom, esses trabalhos eles estão publicados. Acho importante aqui eu destacar essa primeira imagem à esquerda, que é o Routledge Handbook of Translation and Cognition, que eu editei pela editora Routledge em 2021. E nós temos alguns trabalhos mais recentes, justamente nessa linha que eu acabei de mencionar, olhando a tradução no cérebro, né? Nós temos aqui Multilingual Mediated Communication and Cognition, né? O mais recente, Contesting Epistemologies in Cognitive Translation and Interpreting Studies. Bom, é muita coisa para pouco tempo, mas eu quero agradecer a atenção, né? E estou à disposição para perguntas, por favor. O Fábio, não sei. Sempre quero. Alô? Sim, estou aqui. Ei, muitíssimo obrigada pela sua exposição brilhante dessa pesquisa verdadeiramente transdisciplinar, envolve linguística, fisiologia, filosofia, psicologia. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou passar aqui a audiência. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. A gente tem uns 5 minutinhos. Só parabenizá-lo, né? Belíssimo trabalho, Fábio. Muito obrigado, Evaldo. Muito obrigado. O alcance nosso aqui para entender tudo isso é complicado também, né? E o tempo é pouco, né? Assim, foram 25 minutos, então em 25 minutos realmente
trazer tudo isso, eu sei que é limitado. É exatamente o que eu tentei mostrar no início. Ambientes cognitivos, né, que não estão, digamos, compartilhados no grau adequado, a gente tem algum problema de compreensão, ainda que seja monolíngue, né? Mas a gente tem ideia da importância e da relevância desses estudos, né? No processo de comunicação, do aprendizado, né? Extremamente importante. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente vai, Muito obrigado. né, motivados a entender um pouco mais. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Será que você pode falar aqui no microfone, por favor? Parabéns, Fábio, pelo seu trabalho, muito interessante. Minha pergunta é a seguinte: como é que a sua pesquisa pode contribuir para melhorar os algoritmos de tradução automática? Essa é uma pergunta difícil, porque o que é muito interessante é que os algoritmos de tradução automática neural são desconhecidos pelos próprios desenvolvedores do sistema. O que nós temos na história da evolução da tradução automática é que nós começamos, né, lá na década de 1950, no pós-guerra, nos Estados Unidos, ou começa até um pouco antes, né, mas basicamente com a ideia de que você trataria tradução como código. E como código, você decifraria o código. Isso não deu certo. A gente foi avançando, começamos a trabalhar com textos paralelos, então você tinha bancos de dados que alinhavam textos automaticamente, era limitado, até que a coisa de uns 15, 18 anos, apareceu motores de tradução automática de natureza probabilística. E eles começaram a funcionar muito bem. Foi quando nós, seres humanos, passamos a olhar para a tradução automática e a dizer: ah, parece que está dando certo, mas ainda com muitos problemas. O que aconteceu mais recentemente, vamos assim dizer, nos últimos 5 anos, é que a tradução automática neural ela teve um crescimento qualitativo exponencial e que hoje nós estamos diante de algoritmos, e é o que funciona em termos de arquitetura neural, né? Que os próprios algoritmos conseguem, a partir de uma aprendizagem não supervisionada de máquina, desenvolverem novos algoritmos. Então, um desenvolvedor não consegue explicar exatamente por que é que a tradução automática funciona tão bem, a tradução automática neural funciona tão bem. Mas ainda assim ela tem falhas. Então, o que acontece, eu acho que não é exatamente nós trabalharmos com o desenvolvimento de algoritmos. É nós trabalharmos uma perspectiva que é a perspectiva própria da espécie humana, que é a perspectiva de conseguir, diante de um insumo qualitativamente adequado, avaliar a pertinência desse insumo e tentar calibrá-lo em suas sutilezas, né, nos detalhes mais sutis. Então, nós não estamos mais falando de tradutores que começam a trabalhar do zero. Nós estamos falando de indivíduos com conhecimento tradutório que estabelecem interação com máquinas, máquinas que vão traduzir cada vez melhores, apesar dos algoritmos, né, de tradução automática neural serem quase espontâneos, de produção espontânea, mas ainda assim nós temos a capacidade de revisar esses produtos. E aí é onde eu gosto muito de pensar, né, que nós não temos a tradução automática neural como inimiga nem como amiga. Nós temos a tradução automática neural como uma ferramenta. E, portanto, sendo uma ferramenta, cabe a nós, seres humanos, a validação do produto gerado por essa ferramenta. A partir do momento que nós, seres humanos, decidamos abrir mão da validação, é que nós vamos estar com um enorme problema. Porque, então, nós vamos pensar no caso de uma bula de remédio, de um contrato, de uma patente. Se não for o ser humano quem valida o original e a tradução,
Se isso for validado por máquina, nós estamos diante de um problema sério. Então, nós passamos a ter também um problema de natureza filosófica, né, que é até que ponto a nossa presença humana, né, num contexto de comunicação multilingüe, é fundamental. Bom, e aí eu não respondi a pergunta diretamente, mas eu a respondi indiretamente, né? Eu acho que o nosso trabalho, enquanto pesquisadores na área de tradução, é entender o papel do ser humano enquanto agente que valida a produção feita pela máquina. Ótimo, muitíssimo obrigada, Fábio. Nós não temos mais tempo. Eu sei. Maravilhosa a sua pesquisa, mas deu para a gente ter uma visão geral do impacto Bom, da importância. Muito obrigada. muito obrigado. Eu quero agradecer a todos aí pela atenção, né? Já é noite aqui na Alemanha, então eu vou pedir licença também. Eu vou encerrar minha participação, agradecendo muito a oportunidade. E um grande abraço a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, agora